aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a Prof. Ana Lia para o 2º ano e o conteúdo Classe dos Mamíferos ou Classe Mamália, aula 1. Amorizinhos, chegamos na nossa fofurinha da classe dos mamíferos, ainda no subfilo vertebrata, ou vertebrados, ou craniata, ou eucordados, como vocês quiserem, dentro do filo dos cordados. A gente já viu as aves, vindo do mais recente para o mais antigo. Vimos aves, répteis, anfíbios, peixes, ossos, peixes cartilaginosos, aqueles animais que não têm mandíbula, os cordados que não têm sequer coluna vertebral. Vimos tudo. Nos falta apenas esse, o mais dos desenvolvidos, digamos assim, dos filos. Mais desenvolvidos, a gente não usa o termo mais evoluído, porque todo mundo tem a mesma idade evolutiva. E esta classe é a classe que tu, meu amorzinho, pertence. O teu cachorrinho que está aí deitado nos teus pés também pertence. O teu gatinho que está miando também pertence. Então, muitos dos animais que convivem conosco são desta classe. É uma classe muito especial, mas existe divisõezinhas de ordens aí específicas que a gente vai ter que saber. Nesse primeiro, fundo preto, resumido, depois a gente vai para o fundo branco detalhado no slide. Mamíferos é a classe mamália, com 2 M's, né? São como as aves, vertebrados endotérmicos ou homeotérmicos ou homotérmicos, ou seja, com a temperatura constante do corpo, ok? Então, apenas as aves e os mamíferos têm essa característica. As aves tinham a ajuda dessa manutenção da temperatura através das penas e os mamíferos através dos pelos. Ana Lia, todo mamífero tem pelos? Nem todos. Alguns, devido à evolução, perderam. Tipo, alguns mamíferos aquáticos, os cetáceos, como os golfinhos e as baleias, perderam os pelos, mas uma grande parte tem. Nós temos em pequena quantidade. E a manutenção da temperatura corporal a gente já substituiu por outra tecnologia que se chama roupa, mas muitos mamíferos mantêm a temperatura do corpo devido à presença desses pelos, pela concentração de gordura e entre outras questões, a quantidade de água, que a água também serve para manutenção da temperatura que a gente viu lá no 1º ano, né? Lembra que se, por exemplo, a gente transpira é para baixar a temperatura, ok? E a temperatura também tem essa característica a água tem essa característica de manter um pouquinho constante a temperatura do nosso corpo. Cerca de 4.000 espécies, tá? E olha que interessante que diz ali, golfinho mamífero que retornou à vida aquática. Lembrem-se, gente, que a origem dos mamíferos, assim como as aves, foi de um grupo de répteis. Então, a gente sabe que surgiram os peixes, alguns permaneceram peixes, outros se transformaram em anfíbios, alguns permaneceram anfíbios, outros se transformaram ao longo da adaptação, né, e da evolução em répteis, e desses répteis foram os primeiros a dominarem o ambiente terrestre. Então, já no ambiente terrestre surgem as aves e um grupo de réptil, e outro grupo de réptil dá origem aos mamíferos, já fora d'água. E quadrúpedes terrestres é que voltam aos ambientes aquáticos e por evolução e seleção natural, eles permanecem como mamíferos aquáticos, beleza? Não que eles surgiram na água, eles vêm do ambiente terrestre, né? E nós veremos que tem alguns animais mamíferos ainda que têm algumas características bastante peculiares. Ana Lia, eu posso dizer que todo mamífero é placentário? Não. Nós temos mamíferos como a ecdna, que está aqui atrás, como o ornitorrinco, que são ovíparos, mas a gente já vai ver isso, tu fica bem tranquilinho. Vamos lá para o fundo branco, depois a gente volta aqui para o fundo preto. Vamos para o fundo branco e vamos dar uma passeada aqui, ó. Opa! Aqui, nas características comuns a todos os mamíferos. Ali é a presença de pelos, né? Outra característica é a presença de glândulas. Várias glândulas. Nós vimos que as aves têm a glândula uropigiana, por exemplo, que é aquela que faz com que aconteça a impermeabilização de suas penas, que é a única glândula. A gente viu que tem alguns animais que têm glândulas de veneno, mas nesse caso, a glândula que dá nome à classe é a glândula mamária. Até os animais que são ovíparos dentro dessa classe, até o ornitorrinco que coloca ovos, ele tem glândulas mamárias.
ok? Uma coisa muito interessante, o formato da nossa boca e de todos os mamíferos é totalmente compatível com o formato da mama da nossa progenitora, da nossa mãe. Ok? Por isso que a maioria dos mamíferos nasce sem dentinhos para poder mamar. Uma coisa interessante aí tem adaptações, né? O caso do ornitorrinco a gente vai conversar, eles têm um bico de pato. E como é que eles mamariam? Pobrezinha da mamãe ornitorrinca. Como eles têm um bico de pato, não tem essa boquinha apropriado para se adaptar à mama, eles vão então, a mãe ornitorrinca, ela produz o leite ali em regiões do abdômen e esse leite escorre pelos pelos e os ornitorrincos eles apenas lambem, tá? Não precisam mamar e acoplar. E os golfinhos, como é que os golfinhos no meio do mar vão ter? Eu sempre falo isso para vocês, eu já devo ter dito, agora é a hora. Agora é a hora de a gente falar dos golfinhos profundamente. E os golfinhos mamam no meio da água salgada. A gente vai ver o seguinte, que na barriguinha de um golfinho, como que a gente olha na parte de baixo de um golfinho, como que a gente distingue se é um macho ou uma fêmea. Se for um macho, tem um risquinho apenas. Tu nunca vai ver um golfinho ou uma baleia com o pênis exposto, porque daí a hidrodinâmica dele perde-se totalmente. Então, se for um macho, ele vai deixar nessa parte de dentro, nessa cavidadezinha que é um risquinho, o seu pênis. E só vai ser exteriorizado na hora da cópula, né? Às vezes a gente consegue enxergar até o pênis fora do corpo do mamífero por alguma questão, se tá machucadinho e tal, mas normalmente só na hora da cópula. Assim são os machos. E as fêmeas, elas vão ser assim, elas têm 3 risquinhos. Um é a vagina e esses outros 2 que tem aqui do lado, elas interiorizam, elas guardam as glândulas mamárias. E por que é interior? Porque imagina esse leite se misturando com a água salgada. Então a boca do filhote de golfinho já tem uma língua adaptada que ele enfia a língua nesses buraquinhos aqui para conseguir mamar e sugar o leite. Olha que fofinho, gente, o que é? Os seres vivos, gente do céu, eu sou apaixonada, por isso que eu sou o quê? Bióloga. Você também pode ser. Então, além das glândulas mamárias, os mamíferos podem possuir muitas outras glândulas. Olha o nosso exemplo, nós temos a glândula sudorípara, que já controla a nossa temperatura corporal. A gente tem a glândula sebácea, que produz o sebo, que hidrata a nossa pele. A gente tem a glândula lacrimal, que faz a gente chorar, lubrificar o nosso olho. E assim sucessivamente. A gente tem as glândulas salivares e por diante, ok? Então fica atento. A gente sabe, por exemplo, que os cães, eles transpiram pela língua. Quando eles estão com muito calor, eles ficam... porque eles estão transpirando por ali e não pelos pelos. Os gatos, eles transpiram pelas patinhas, tem glândulas sudoríparas nas patinhas e um dia quente tu vê as pegadinhas de um gato e às vezes tá molhadinho porque ele tá transpirando pelas patinhas. E aí cada mamífero tem a sua adaptação, ok? E aí, principais características: glândulas mamárias sudoríparas, sebáceas, lacrimais, pelos que contribuem para a homeotermia. E outro detalhe, sabia por que a gente fica arrepiado no frio? Porque assim como as aves, a gente se arrepia para ficar com pelo eriçado, antigamente, quando nossos antepassados tinham pelos suficientes e não usavam roupa, e quando fica com pelo eriçado, cria uma camadinha de ar, e essa camadinha de ar entre o pelo e a pele é que vai servir de isolante. Claro que hoje em dia nós usamos roupas que têm essa função, mas instintivamente a gente não deixa de se arrepiar. Nos arrepiamos também quando passa um espírito ou nos emocionamos. Isso por causa de descargas hormonais, que é uma resposta de adrenalina, né? Por exemplo, a gente sabe que os cães se arrepiam para parecer maior em um momento de estresse numa disputa. Então a gente também tem esse instinto antepassado que a gente não controla. São homeotérmicos e endotérmicos. O diafragma, que separa a cavidade abdominal, nós temos esse músculo de diafragma que, além de separar a cavidade abdominal, vai ser o que vai permitir a entrada e a saída de ar dos nossos pulmões. Hemácias anucleadas e bicôncavas, uma característica dos mamíferos. Encéfalo altamente desenvolvidos, eles são chamados de girencéfalo, tá? É o que tem um dos maiores desenvolvimentos, por isso a nossa cabeça é tão grande. E dentro dos mamíferos, olha essa curiosidade, dentro de todos os mamíferos, o ser humano é o que tem maior, os primatas em geral, e dentro dos primatas nós somos os maiores, né?
a maior proporção do tamanho da cabeça com o corpo. Isso significa que nós acabamos desenvolvendo intelectualmente nosso cérebro em relação aos demais mamíferos. Se eu pensar qual é o animal mais desenvolvido em relação ao tamanho corporal, é uma baleia. Em relação a tempo de vida, falando de todas as outras classes, são, dos cordados, por exemplo, são os répteis tipo quelônios, as tartarugas. Em relação a tamanho cerebral e isso, capacidade de raciocínio e transformação no meio ambiente que a gente está, somos os seres humanos. Quanto mais cabeçudo é um animal, mais inteligente ele é, ok? E aí, qual é o detalhe? Pelo tamanho, evolutivamente, os mais cabeçudos sempre foram sobrevivendo na nossa espécie, e isso ficou uma característica entre os homens. Por isso que nós, quando nascemos, gente, nós nascemos em estado fetal. Por exemplo, um cavalinho nasce, ele cambaleia ali e já sai caminhando. Um golfinho nasce, ele já sai nadando procurando oxigênio. Todos os mamíferos que nascem, eles costumam nascer já num estágio de desenvolvimento muito avançado. Nós somos fetos quando nascemos, porque se a gente deixasse a nossa cabeça crescer para que a gente já tivesse uma mini independência, nós mataríamos nossas progenitoras com o tamanho da nossa cabeça. Então, por isso que o ser humano é essa espécie que nasce num estágio muito pouco desenvolvido, fetalmente falando, né? E ele vai precisar de muitos cuidados, não vai ter a independência que muitos outros mamíferos têm. O cachorrinho nasce de olhinho fechado, mas daqui a pouquinho ele já tá também independente ali, se movimentando sozinho. Enquanto que um bebezinho de ser humano já é totalmente dependente da mãe. São vivíparos, amniotas, alantoidianos e apresentam placenta. Então, no caso de ser vivíparos, nem são todos, porque alguns são ovíparos, né, que a gente vai ver, e muitos, a maioria, são placentários, e a gente vai desenvolver essa percepção daqui a pouquinho. O placentário tem ali um desenvolvimento no inicinho, mas assim que tá começando a se formar, aquelas células embrionárias já começam a formar placenta, cordão umbilical, essa placenta vai se ligar no útero, o útero materno vai passar os nutrientes pro filhotinho e aí vai passar para a placenta vai passar pro cordão umbilical e assim sucessivamente. Isso é embriologia que tu já viu, né? Um pouquinho lá com o Geraldino, mas nem todos são. Beleza, meus amores? Esse videozinho aqui já tá bom. E no próximo a gente vai começar a estudar quem são esses mamíferos e suas classificações. Beleza? Fechou? Será que eu gosto? Será que eu gosto desses mamíferos? Será que eu gosto? Tu tá com alguma dúvida? Beijos! Amo vocês!